Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Olha só, a gente elaborou esse pequeno tutorial aqui para instruí-los como realizar a inclusão de curso na estrutura do CIE sempre que for oficializado um pedido de criação. Normalmente é uma demanda que tem surgido para a criação de cursos de pós, né, e tem sido com muita recorrência, então a gente definiu um modo de vocês poderem fazer essa atividade sem precisar demandar para o NTI, o que tornaria a coisa mais prática e mais próxima de vocês que têm afinidade com o assunto. Então nós criamos uma aplicação aqui no módulo 1 que está disponível para vocês. Ele está aqui no 0102, chama-se Estrutura organizacional da instituição, entre parênteses, somente inserção. Então, bora lá. Partindo do início, a gente recebeu aqui um processo no SEI, né? Normalmente contém todo o histórico de criação do curso que se pretende, tem a documentação de criação, as resoluções, e aquele formulário de proposta que normalmente contempla todos os dados cadastrais do curso. Então, ele vai servir de base para a gente fazer o cadastro das informações que são exigidas no CIE. Essa página aqui normalmente é aquela que resume a maioria dos dados que a gente vai precisar colocar. A gente já vai chegar nele lá. O fato é que aqui o Arquilau mandou para a gente, oficializou para a NTI a criação, a solicitação de criação, indicando o nome do curso. Então, a partir desse pedido, a gente vai partir para o CIE e fazer a criação desse curso. Então, como eu havia falado no início, foi disponibilizado aqui para vocês, disponibilizada essa aplicação nova de estrutura organizacional da instituição, somente em inserção. Durante muito tempo, só o NTI mexeu nele por falta de definição de um setor que pudesse fazer essa gestão da árvore institucional. É muito importante porque aqui simplesmente vai resumir todas as unidades que vão aparecer no CIE. Né? Por isso que a gente está restringindo o uso a um grupo bem pequeno. Né? Bom, inicialmente a gente vai ter que conferir se essa unidade que está sendo solicitada a criação, ela já existe. É possível que exista, ou por ser nova, talvez não exista, mas sempre vale dar uma conferida. Então, já que o nome lá da pós tem o termo afro, é interessante a gente pôr esse termo mais presente no nome da unidade, indica aqui como meio para ele procurar toda a cadeia e a gente faz a busca. Né? Antes de realizar essa instrução, eu já havia feito a criação dessa pós-graduação lato sensu de educação, relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena, certo? Mas no caso, se ela não existisse, a gente teria que criá-la do zero, clicando aqui no botão novo. Eu vou tentar demonstrar para vocês o que acontece mais ou menos nesse processo. Em paralelo, eu estou produzindo um material escrito que tem todos os prints das telas, passo a passo, mostrando como é que acontece essa criação. Okay? Então, observem que o CIE adota uma escala de numeração que exige muita atenção. São os níveis, né, que definem quais as unidades estão uma dentro das outras, numa escala hierárquica. Né? Então, observem que para você chegar aqui nesse curso de finalzinho 63, que foi o criado agora, eu tive que vir de fora para dentro. Você teria que encontrar as unidades acadêmicas, que fica lá no 1.20, aí dentro do campus Rio Branco, dentro do centro CFCH, e aí no nível de pós-graduação, você teria que incluir na sequência. Então, observem que o número que foi adotado como inicial aqui foi o 50.
pela ordem foram sendo criadas as especializações. Então, 50, 51, 52. É isso que vocês precisam conferir para ver qual é o próximo número a ser digitado e criado. Também é comum acontecer esse tipo de gap aqui, esses buracos, né? Tipo, pulou do 56 para o 60. Não haveria problema se o próximo fosse o 57, mas como a gente não sabe por que foi feito esse salto, de repente o 57 foi inativado, coisa do tipo, então a gente sempre vai para o maior número possível, né? Que no caso aqui, quando eu criei, tinha no máximo 62, então o próximo seria 63, como foi criado. No momento que é feito, clicado no novo, esses campos aqui são abertos para digitação. É aqui que você vai digitar os números na sua sequência. Esses demais campos aqui podem ser preenchidos se tiverem informação a respeito. Por serem unidades muito recentes, a probabilidade de haver um código SIAP cadastrado para ele é muito pequeno. Mas o normal seria, né, se tudo ocorresse do modo correto, que toda unidade fosse criada também na árvore da estrutura do SIAP, que é uma funcionalidade que está sob o comando, sob a responsabilidade do pessoal da Prodigep. Então, se alguém tiver o número SIAP dessa unidade, bom seria que tivesse cadastrado, mas nos casos de unidades acadêmicas a chance disso é muito pequena. Aqui é onde você digita o nome da unidade. Eu tenho observado que os nomes das unidades dos cursos de pós têm se tornado cada dia maiores. E aqui existe uma limitação de caracteres. Nesse caso específico aqui da pós de relação étnico-racial, excedeu a quantidade. Então, vocês vão ter que passar a adotar uma estratégia de resumir, de truncar o nome e abreviar de um modo que fique inteligível, fácil de compreender que é aquele curso, mas o fato é que não pode ultrapassar a quantidade de caracteres. Mais à frente a gente vai ver que existe um outro campo que esse sim comporta o nome inteiro do curso. Unidade vinculada é um campo que dá para ignorar, porque ele quer saber a que unidade esse curso está vinculado, mas é dispensável. Esses demais aqui também a gente pode passar por cima, porque se não houver nenhum convênio com instituições externas, não há necessidade, e mesmo quando há um convênio com secretarias do Estado ou coisa do tipo, às vezes a chance de esse item não estar cadastrado na base. Ou seja, é uma informação que não vai ter muita importância. A sigla é importante para aqueles cursos que são conhecidos por um determinado nome, né? Tem curso que tem um nome muito longo e é mais conhecido pela sua abreviação. Um exemplo, o MESPA, né? A gente pode adotar essa estratégia de preencher o código dele aqui. Mas, se não houver um designativo que identifique uma sigla, esse campo também pode ser dispensado. Eu chamo a atenção para esses dois itens aqui. O de situação, né? Existem várias opções aqui, mas, resumidamente, a gente vai ter que setar ela como formal para que ela passe a aparecer na árvore de tramitação do CIA. Se alguma dessas outras opções tiver aqui marcada, ela não vai aparecer, como é o caso dos cursos que foram extintos ou desativados, né? Eles simplesmente desaparecem. Quando é marcado como desativado, por exemplo, ele fica nessa condição aqui, a corzinha azul ainda aparece, mas eu acho que não é disponível para tramitação. Portanto, nos novos, a regra é preencher sempre como formal. O tipo de unidade também é muito importante, porque existem diversas categorias, né? Desde unidades administrativas até os programas. Para esses casos específicos, em que a unidade já é o próprio curso aqui, eu oriento vocês que preencham sempre esse tipo de unidade como curso acadêmico, tá bom? Se vocês tiverem um programa que comporte um mestrado e um doutorado, aí a gente poderia classificar ele como
um programa de pós, e aí dentro dele ficariam contidos os cursos de mestrado e doutorado, por exemplo. Mas nesse caso específico aqui, as pós-lato sensu são tratados como curso acadêmico. Documento de criação seria interessante se tivesse, mas atualmente a gente não usa mais o CIE como sistema de processos, né? Mas se fosse na época do CIE, a gente poderia puxar o número do processo por aqui e acrescentá-lo. Como hoje a gente já está em outra plataforma que é o SEI, já é um dado que também não importa. Extinção também não, porque a gente está criando e não extinguindo. E daqui para baixo são informações apenas para identificar quem é o almoxarifado, né? Se for de Cruzeiro do Sul, vocês vão preencher que o almoxarifado é de Cruzeiro do Sul, e se não, o almoxarifado é daqui de Rio Branco mesmo. Nada mais do que isso. O número do PEN também não, o código REMEC nem está disponível aqui, mas eu acho que se for uma criação de curso de graduação, é possível que esse número apareça, mas não é tão importante porque no cadastro de curso existe outro campo para a identificação do código REMEC. Esses dois últimos aqui também não tem grande importância, porque a unidade orçamentária é criada só posteriormente pela Proplan, é algo a ser feito depois. E se o curso tiver um e-mail eletrônico também, pode ser preenchido aqui, porque facilita. Como eu falei, eu não vou salvar isso aqui, porque eu já fiz a criação, e no manual vão ter as telinhas lá com preenchimento. Feito o preenchimento na árvore organizacional, na estrutura organizacional da UFAC, a gente vai partir para um outro ambiente que é o módulo 11 da educação. Esse talvez já seja mais próximo das atividades que vocês já realizam. Aqui na organização do ensino 11.2.1, nós vamos ter a aplicação cadastro de curso, né? E abrindo ela, vocês vão para aquele ambiente onde é feito de fato o cadastro desse curso novo que está nascendo. Bom, como eu falei, né, esse curso de relações étnico-raciais já está criado, né? Mas se a gente fosse criar ele do zero, vocês teriam que ir aqui no botão novo e no nome da unidade fazer a busca. É neste campo aqui que está contida a informação que foi cadastrada na etapa anterior. Ele está puxando lá da árvore da estrutura organizacional todas as unidades que estão contidas lá. Por isso que primeiro tem que fazer aquele primeiro passo para poder fazer a criação do curso. Do contrário, não tem como você seguir para frente e fazer a criação do curso. A dica aqui é você simplesmente listar, usando esse recurso aqui de percent, né? Você digitando 3, 4, 5 dígitos de percentual aqui, que ele vai listar tudo que tem. No procurar, ele vai identificar as unidades que ainda estão pendentes de fazer a criação do curso. Nota até que tem alguns cursos que foram criados na árvore, mas não foram feitas as criações correspondentes dos cursos, né? Então não tem um código de curso. E o 63, que é o nosso caso aqui prático, já não aparece mais porque já foi criado, né? A gente vai ver aqui. Mas digamos que a gente estivesse querendo fazer a criação do mestrado profissional de ensino em História, que não foi criado. Eu clicaria em cima dele e faria os preenchimentos devidos aqui com as informações que estão contidas. Então, como eu falei lá no processo do SEI, essas informações, em boa parte, já vão estar contempladas, né? Como, por exemplo, o nome do coordenador, que vai puxar aqui, né, a partir do cadastro de RH. Essa tela também está printada no manual, mas eu queria instruí-lo do seguinte modo. Procurar o nome do funcionário, normalmente, exige que você tenha bastante atenção, porque existem nomes de pessoas que usam acento, que usam cedilha, e às vezes o preenchimento não está exatamente igual àquilo que foi proposto. Então, por exemplo, o nome da professora da Relações Étnico-Racial é Flávia, né? Então, Flávia pode ser que esteja preenchido com ou sem acento, né? E sempre procurem por meio, porque ele vai procurar em toda a cadeia, né? Todo o nome completo, não só do início.
Então, observe que tem Flávia de todo modo, né? Ah, e outra coisa que também precisa ser observada é qual é a situação desse professor. Por exemplo, eu creio que a professora Flávia Albuquerque, observe que quando eu botei Flávia sem acento, veio a professora Flávia Albuquerque Rodrigues, né? Então, para a gente contornar essa dúvida se tem acento ou não, eu também recomendo que usem, por exemplo, o percentual, porque aí ele sai pegando os com acento e sem acento, né? E aí, gente, sempre que for fazer o cadastro de alguém, observem se a situação do professor é ativo, porque aqueles professores que tiveram contrato temporário na UFAC, eles aparecem mais de uma vez. Cada contrato representa um número de matrícula diferente. Então acontece muito de professor que atualmente é professor titular da UFAC já ter sido professor substituto. Então ficam aqui os contratos antigos como os antigos como inativos. Então sempre prefiram o na situação ativa, ok? Se o curso tiver endereço eletrônico ou até e-mail, é possível preencher, e esses dois últimos aqui não são necessários, a menos que o código EMEC já esteja disponível. Vocês não vão salvar nessa primeira tela, porque ele vai exigir o preenchimento das demais abas aqui, mais especificamente a aba Acadêmicos. Aqui cabe uma atenção maior. Notem que existe uma definição sobre quais faixas de numeração ficam cada tipo de curso. Então, atualmente, os cursos de mestrado, eles começam com o número 3, estão na faixa dos 300, perdão, os mestrados estão na faixa dos 200, os de doutorado estão na faixa dos 300 e os de pós-lato sensu normalmente ficam na faixa dos 400. Portanto, esse que a gente está fazendo aqui vai ter que ser na faixa dos 400. E aí, gente, eu recomendo que nesse momento que vocês tiverem dúvidas sobre qual é o próximo número a ser preenchido, vocês abram novamente a mesma aplicação, criem uma segunda tela da mesma aplicação só para fazer a busca de todos os cursos e identificar qual é o curso de maior numeração, para vocês identificarem quem é o próximo. Então, aqui na segunda aplicação aberta, vocês vão só em localizar e põem aqui o percentual para listar todo mundo. Podem ampliar a tela para ficar mais visível. Organizem por curso, né, por código de curso, e aí vocês vão ver que tem até alguns lixinhos aqui que não são necessários, né, primeiro ano fundamental, vocês ignoram, e todos os cursos estiverem disponíveis para o usuário de vocês, vocês vão ver. Eu sou super usuário e enxergo todos os cursos. Pode ser que o de vocês enxerguem só alguns, que até facilita o trabalho. Então, como eu estou trabalhando com os cursos da faixa 400, o que temos hoje aqui? Do 401 até o 442, se não me engano. Tá. Quando eu fui fazer o cadastro, o último número, o maior número, era o da pós-graduação lato no ensino em matemática. Portanto, o número seguinte se tornou 442, certo? Conferido qual é o número, esse é o número que vocês vão utilizar aqui, na outra aplicação. Então, aqui, se eu estivesse fazendo esse do étnico-racial, seria 442, e a gente seguiria com o preenchimento dos demais. O nível do curso, no caso, se ele é uma especialização, assim como o mestrado, assim como o doutorado, ele teria que ser enquadrado como pós-graduação. O tipo curso é curso mesmo, a menos que ele caia como área básica, algum programa, convênio. As opções estão disponíveis e vocês vão avaliar. Mas, via de regra, isso normalmente cai como tipo curso. Se houver disponibilidade de informação sobre o turno em que ele vai ser realizado, vocês indicam. Em se tratando de EAD ou semipresencial, isso é uma informação
relativa, né? Porque não existe, não são cursos síncronos, então não interessa qual é o turno. Então você deixa qualquer informação aqui. A modalidade. Feito o preenchimento na árvore organizacional, na estrutura organizacional da UFAC, a gente vai partir para um outro ambiente que é o módulo 11 da educação. Esse talvez já seja mais próximo das atividades que vocês já realizam. Aqui na organização do ensino 11.2.1, nós vamos ter a aplicação cadastro de curso, né? E abrindo ela, vocês vão para aquele ambiente onde é feito de fato o cadastro desse curso novo que está nascendo. Bom, como eu falei, né, esse curso de relações étnico-raciais já está criado, né? Mas se a gente fosse criar ele do zero, vocês teriam que ir aqui no botão novo e no nome da unidade fazer a busca. É neste campo aqui que está contida a informação que foi cadastrada na etapa anterior. Ele está puxando lá da árvore da estrutura organizacional todas as unidades que estão contidas lá. Por isso que primeiro tem que fazer aquele primeiro passo para poder fazer a criação do curso. Do contrário, não tem como você seguir para frente e fazer a criação do curso. A dica aqui é você simplesmente listar, usando esse recurso aqui de percent, né? Você digitando 3, 4, 5 dígitos de percentual aqui, que ele vai listar tudo que tem. No procurar, ele vai identificar as unidades que ainda estão pendentes de fazer a criação do curso. Nota até que tem alguns cursos que foram criados na árvore, mas não foram feitas as criações correspondentes dos cursos, né? Então não tem um código de curso. O 63, que é o nosso caso aqui prático, já não aparece mais porque já foi criado, né? A gente vai ver aqui. Mas digamos que a gente estivesse querendo fazer a criação do mestrado profissional de ensino em História, que não foi criado. Eu clicaria em cima dele e faria os preenchimentos devidos aqui com as informações que estão contidas. Então, como eu falei lá no processo do SEI, essas informações, em boa parte, já vão estar contempladas, né? Como, por exemplo, o nome do coordenador, que vai puxar aqui, né, a partir do cadastro de RH. Essa tela também está printada no manual, mas eu queria instruí-lo do seguinte modo. Procurar o nome do funcionário, normalmente, exige que você tenha bastante atenção, porque existem nomes de pessoas que usam acento, que usam cedilha, e às vezes o preenchimento não está exatamente igual àquilo que foi proposto. Então, por exemplo, o nome da professora da Relações Étnico-Racial é Flávia, né? Então, Flávia pode ser que esteja preenchido com ou sem acento, né? E sempre procurem por meio, porque ele vai procurar em toda a cadeia, né? Todo o nome completo, não só do início. Então, observe que tem Flávia de todo modo, né? E outra coisa que também precisa ser observada é qual é a situação desse professor. Por exemplo, eu creio que a professora Flávia Albuquerque, observe que quando eu botei Flávia sem acento, veio a professora Flávia Albuquerque Rodrigues, né? Então, para a gente contornar essa dúvida se tem acento ou não, eu também recomendo que usem, por exemplo, o percentual, porque aí ele sai pegando os com acento e sem acento, né? E aí, gente, sempre que for fazer o cadastro de alguém, observem se a situação do professor é ativo, porque aqueles professores que tiveram contrato temporário na UFAC, eles aparecem mais de uma vez. Cada contrato representa um número de matrícula diferente. Então acontece muito de professor que atualmente é professor titular da UFAC já ter sido professor substituto. Então ficam aqui os contratos antigos como os antigos como inativos. Então sempre prefiram na situação ativa. Ok? Se o curso tiver endereço eletrônico ou até e-mail, é possível preencher. E esses dois últimos aqui
não são necessários, a menos que o código EMEC já esteja disponível. Vocês não vão salvar nessa primeira tela porque ele vai exigir o preenchimento das demais abas aqui, mais especificamente a aba Acadêmicos. Aqui cabe uma atenção maior. Notem que existe uma definição sobre quais faixas de numeração ficam cada tipo de curso. Então, atualmente, os cursos de mestrado, eles começam com o número 3, então na faixa dos 300, perdão, os mestrados estão na faixa dos 200, os de doutorado estão na faixa dos 300 e os de pós-lato sensu normalmente ficam na faixa dos 400. Portanto, esse que a gente está fazendo aqui vai ter que ser na faixa dos 400. E aí, gente, eu recomendo que nesse momento que vocês tiverem dúvidas sobre qual é o próximo número a ser preenchido, vocês abram novamente a mesma aplicação, criem uma segunda tela da mesma aplicação só para fazer a busca de todos os cursos e identificar qual é o curso de maior numeração, para vocês identificarem quem é o próximo. Então, aqui na segunda aplicação aberta, vocês vão só em localizar e põem aqui o percentual para listar todo mundo. Podem ampliar a tela para ficar mais visível. Organizem por curso, né, por código de curso, e aí vocês vão ver que tem até alguns lixinhos aqui que não são necessários, né? Primeiro ano fundamental, vocês ignoram. E todos os cursos estiverem disponíveis para o usuário de vocês, vocês vão ver. Eu sou superusuário e enxergo todos os cursos. Pode ser que o de vocês enxerguem só alguns, que até facilita o trabalho. Então, como eu estou trabalhando com os cursos da faixa 400, o que temos hoje aqui? Do 401 até o 442, se não me engano. Tá. Quando eu fui fazer o cadastro, o último número, o maior número, era o da pós-graduação lato no ensino em matemática. Portanto, o número seguinte se tornou 442, certo? Conferido qual é o número, esse é o número que vocês vão utilizar aqui, na outra aplicação. Então, aqui, se eu estivesse fazendo esse do étnico-racial, seria 442, e a gente seguiria com o preenchimento dos demais. O nível do curso, no caso, se ele é uma especialização, assim como o mestrado, assim como o doutorado, ele teria que ser enquadrado como pós-graduação. O tipo curso é curso mesmo, a menos que ele caia como área básica, algum programa, convênio. As opções estão disponíveis e vocês vão avaliar. Mas, via de regra, isso normalmente cai como tipo curso. Se houver disponibilidade de informação sobre o turno em que ele vai ser realizado, vocês indicam. Em se tratando de EAD ou semipresencial, isso é uma informação relativa, né? Porque não são cursos síncronos, então não interessa qual é o turno. Então você deixa qualquer informação aqui. A modalidade precisa ser indicada aqui, né? Do que se trata. Nesse caso específico, uma especialização, mas se for bacharelado, licenciatura, todas as opções estão disponíveis aqui, né? Doutorado, enfim. Aqui a gente vai optar pela especialização. Essa informação de funcionamento, eu acredito que na maioria dos casos pode ser tratado como em atividade, né? Porque existe a opção aguardando liberação, mas normalmente se o processo já correu todo é porque, para todos os efeitos, ele já está em atividade, né? Aqui vocês vão indicar qual é o campus onde esse curso se situa, no nosso caso aqui, Rio Branco. A titulação, normalmente, é aquela informação que indica qual é o grau de titulação da pessoa, né? Essa informação é importante porque ela vai para o diploma ou para o certificado. Então, se é uma especialização, normalmente especialista, né? Especialista em 3 pontinhos, e aí fica a critério de vocês o preenchimento dessa informação.
Como eu tinha dito antes, existe um outro campo, que esse sim tem capacidade de comportar todo o nome da cadeia que a gente precisa colocar aqui. Então, voltando para a tela, veja que eu resumi aqui o nome dessa pós-graduação e ela teve que se adequar ao tamanho do campo. Eu vou copiar todo o termo aqui e vou colar de volta lá na aplicação. Colei. E aí fica aqui o nome do curso no diploma, né? Pós-graduação Lato Sensu em educação das relações étnico-raciais, história e cultura, que eu também tinha resumido, cultura afro-brasileira e indígena. E esse campo comporta até mais caracteres, se for necessário. Espero que não ultrapasse muito, porque isso já torna o nome do curso muito grande. Essas áreas aqui de atuação, né, de conhecimento, são informações que estão disponíveis lá na ficha cadastral do curso. Então, nesse caso aqui, vocês vão procurar pelas palavras, né? A recomendação é a mesma. Lá, ciências humanas, em vez de vocês digitarem ciências humanas, porque pode ter acento, pode não ter, vocês tentam sempre resumir, né? Eu vou botar aqui percente humanas. E aí ele lista tudo que tiver, né? Ciências humanas, conhecimento C, humanas, ciências humanas, né? Aqui ele pergunta se o curso está autorizado sim ou não, para ele já ter chegado nessa etapa, porque sim, e a gente copia lá do processo no SEI o número da resolução, né? Resolução, CPEX, número tal, né? O reconhecimento normalmente não está ainda procedido, né? É uma informação que, se depois chegar ao conhecimento da Diadem sobre reconhecimento, pode ser lançado aqui como reconhecido, sim. Mas nesse momento a gente não preenche. Essa informação aqui é um campo só padrão, a gente põe sem diretório acadêmico. Se o curso já tem conceito ou não no MEC, ele vai ser preenchido aqui, né? Conceito CAPES e SPC, enfim, nesse momento também não vai ter essa informação. E aqui, muito importante você verificar na ficha se ele é um curso à distância, presencial ou semipresencial. No nosso caso aqui, esse curso é semipresencial. Bom, gente, feito isso, vocês vão salvar. Eu não vou conseguir salvar aqui porque esse curso já existe. Inclusive, é uma dica, se der alguma informação, alguma mensagem de erro no CIA, observe se esse curso está sendo, esse código de curso está sendo utilizado aqui, já não existe na base, né? Pode ser que você esteja querendo criar 2 vezes o mesmo código. Mas, em regra, se tudo estiver certo, vocês vão clicar em salvar, o CIA vai criar. A partir daquele momento, o curso existe. Mas essas informações relacionadas à versão do curso, estrutura curricular, fica a cargo de vocês realizar o preenchimento, a complementação, que já é uma informação que vocês sabem de qual é salteado, tá bom? Valeu, um abraço.